RBRP11 é um dos melhores fundos imobiliários para 2025? Vamos dar uma analisada como é que está o fundo, entender um pouco mais sobre isso. E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo de qualidade. Inclusive, o próximo vídeo sobre ciclos imobiliários e ciclos de mercado, que foi o que deixou Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, multibilionário, algo muito importante para você entender agora, para você não perder dinheiro nesse mercado. E também um vídeo sobre a LZR e RBRP11, que como a estratégia desses dois fundos pode ser uma estratégia genial para 2025 e trazer muito resultado para você, investidor. Fechou? Vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório da RBR, do RBRP11, no último lado de avaliação, o fundo foi cotado em quase R$1 bilhão, uma vacância de 16% em referente ao mês de agosto, agora já está em 14%. E aqui um pouco mais sobre a linha do tempo de fundo, a história do fundo. Em 2018 a listagem dele e depois a aquisição do primeiro imóvel, o edifício Celebration. Mais à frente, em 2019, a aquisição do edifício Amaury 305. Para mim foi uma aula do que toda gestora tinha que fazer, de encontrar oportunidade. Eu vou explicar um pouco mais à frente do vídeo, então fica para você entender como isso gera um retorno para o cotista e toda gestora tinha que fazer isso. Fica aí para entender um pouco mais sobre isso. 2020 teve a fatídica aquisição do River One, um imóvel de lajes corporativas de escritório no meio da pandemia, uma crise global, onde todo mundo estava home office e vai lá e compra um escritório totalmente vago no lado errado do Rio Pinheiros, né? Do lado errado, que não é na Faria Lima, é do outro lado da Faria Lima, do outro lado do Rio Pinheiros, e isso derreteu a cota do fundo. 10 ela fez ela cair mais de 40% e até hoje ela não recuperou. Mas hoje, depois de 4 anos, pode ser que seja um baita gatilho para explodir a cota do fundo, o valor de cota explodir. Então fica até o final do vídeo para você entender também sobre isso e também poder tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Além disso, lá em 2022, a RBR foi uma das pioneiras desse modelo do Turnkey, um modelo americano que você deixa tudo pronto para o inquilino só chegar e virar a chave e começar a trabalhar. Ele não tem que fazer reforma, não tem que fazer nada, ele só chega e começa a trabalhar. Então você loca muito mais rápido aquele imóvel. E aí ele começou a trazer isso para o River One, que é um imóvel de R$500 milhão, então um imóvel grande. Foi uma das pioneiras a trazer isso para um imóvel tão grande assim. E aí também o projeto JC 589, um baita gatilho para o fundo explodir de valor também. Então esse fundo está repleto de coisas geniais que a RBR vem fazendo ao longo dos anos, que até agora não foram reconhecidas, mas em 2025 pode ser o ano desse fundo imobiliário. Pode ser que ele tenha a melhor performance de todos os tempos agora em 2025. Então não sai desse vídeo e se inscreve no canal, tá panguando, pô. E aí, lá em fevereiro desse ano, o desinvestimento do Právida e do Mykonos, o Právida que fica aqui em Alphaville, que inclusive, os dois imóveis tinham valores muito marginais ali pro fundo, não faz nem sentido ele ter ele, mas inclusive Právida em russo significa verdade, só uma curiosidade aleatória aí. E aí, em abril, o desinvestimento do edifício Amaury 305, a primeira parcela foi paga em abril e a segunda em julho. Mas, cara, o edifício Amaury, dando uma olhada aqui, o RBRP11 comprou ele por 30 e poucos milhões de reais e aí vendeu por 62 milhões, colocando um lucro de 30 milhões no bolso do cotista. Ele comprou o imóvel com a vacância de 80% na Faria Lima, uma vacância de 80%, um preço médio de metro quadrado de R$55, fez um retrofit, fez uma reforma no imóvel e vendeu ele por 62 milhões de reais, que deu 30 milhões de lucro, com 0 de vacância e R$127 de preço médio de metro quadrado, o que deu um retorno de mais do dobro do capital investido e um TIR de 20% ao ano. Para você que fala que só ação dá retorno, que fundo imobiliário é perda fixa, que não dá retorno, que não é que nem ação, um retorno de 20% ao ano, o que quase nenhuma ação consegue entregar constantemente. Então, retorno de 20% considerável para você que acha que investir em imóvel não funciona. O Brasil é o país o Brasil é o país do banco. Não, imóvel também funciona, principalmente aqui com a RBR, gestora que trouxe um excelente resultado nesse imóvel aqui e pode trazer nos outros ativos também. Vamos voltar lá para o fundo. Agora, em agosto de 2024, várias locações, ao longo de 2024 e 2023, várias locações nesse fundo também, mais 6 mil metros quadrados locados para o Grupo Globo, que inclusive pode ter sido o que fez o Vino 11 cair mais de 20%, depois de uma especulação de que a Globo sairia do imóvel que o Vino 11 tem, que representa 40% da receita do Vino, e aí fez ele cair muito, 20%, muito nesse mercado, porque representa 40% da receita desse fundo. Foi especulado que a Globo sairia desse imóvel, deixaria de ter essa receita, e aí pode ter sido o que fez o fundo cair, mas afinal parece que não, parece que a Globo só estava ali pegando um próximo escritório para os próximos anos, ou mais um espaço ali no River One, o que mostra que a RBR teve uma expertise ali em conseguir locar o River One também. O interessante do River One é que todo mundo desacreditou quando o fundo fez aquela compra do River One, só que duas coisas que eu quero ver muito nesse fundo, a primeira delas é a seguinte:
Hoje ele vale R$ 1 bilhão de acordo com o valor patrimonial, mas quando eles refizerem o laudo e esse fundo aumentar o VP dele, o valor patrimonial, em 2025, vai ser muito bom para a cota, para todo mundo perceber o quão descontado está esse fundo na realidade e também na hora que ele vender um imóvel, quando algo vale R$100 e está sendo vendido por 50, na hora que você vende o ativo que vale R$100, é impossível não observar a discrepância de valor que tem, porque agora ele vai distribuir R$100 de dividendos ou também reinvestir o valor principal e o lucro que teve de dividendos para o cotista. Então fica impossível você não notar a discrepância de valor quando esse fundo faz uma venda. Então eu quero ver tanto a reavaliação patrimonial quanto também quando esse fundo vender algum imóvel, vender algum ativo, vai ser explosivo para a cota do fundo. Aqui nos comentários do gestor ele fala da alocação em setembro do Riverone, mais um meio aí de um andar, que não cabe ao relatório de agosto, mas a RBR já quis trazer isso adiantado. E também a ocupação do imóvel do Riverone está em 80%, o fundo comprou quando estava totalmente vago, agora 80%. Então, na hora também que tiver a reavaliação desse imóvel, vai ser genial ali, vai ser explosivo para a cota do fundo. E aí ele conta, né, que teve uma redução de custo de 0,01 por cota, porque todo imóvel que não está alocado, ele está dando prejuízo por conta de que você tem que pagar IPTU, você tem que pagar o corretor, você tem que pagar condomínio. Então tudo isso gera um custo a mais e aí quando você loca ele deixa de dar esse custo, porque agora a empresa que é inquilino vai estar pagando esses custos e além disso está dando um aluguel, ou seja, está dando um lucro. Com isso, a ocupação total do fundo chega a 86% e aí ele conta aqui que não é tão interessante ele divulgar todas as informações sobre as negociações, por conta que tanto a empresa quanto o fundo, quanto a RBR tem que trazer essas informações de forma mais elaborada, tem que trazer primeiro ao mercado, tem que deixar isso mais bem feito, e aí nos próximos relatórios ela vai trazer mais detalhes sobre isso, então isso é bem interessante também. E aqui fala justamente sobre o que eu estava falando, que mesmo locando o Riverone, porque o que fez essa cota derreter e nunca mais voltar? Comprar o Riverone. E aí eles acreditava-se que quando você locar o Riverone, todo mundo vai voltar a comprar o fundo, todo mundo vai voltar a realizar, a perceber o valor que o fundo tem. Só que não foi isso que aconteceu. E aqui a nota do gestor, o comentário do gestor, justamente falando sobre isso, que não voltou ao valor que eles acreditariam que voltaria. Essa é a minha interpretação. E aí eles estão com duas estratégias. Além de terminar de locar o fundo, vender ativos maduros, porque isso vai trazer um retorno para o fundo e aí se torna impossível. Na hora que o fundo coloca R$100 em caixa, é impossível você querer comprar ele por 50, porque agora ele vale 100 liquidamente falando. Então, se o fundo vender qualquer imóvel, vai ser muito bom para o cotista, que vai ganhar um puta dividendo e também uma valorização da cota muito alta. Hoje, o resultado distribuído pelo fundo dá um dividend yield hoje de quase 1% ao mês e mesmo com o valor patrimonial, se o fundo tivesse no valor patrimonial, daria 8,6%, que é quase um rendimento padrão, está na média do mercado para lajes corporativas. Então, mesmo no pior cenário que o fundo estaria no valor patrimonial, ele ainda daria um rendimento tranquilo. E aí, atualmente, 1% ao mês, isso é genial. Investir em lajes corporativas, nas melhores lajes corporativas, com 1% ao mês, é muito bom, é um cenário utópico que existe hoje, ainda mais tendo tantos gatilhos assim, como eu estou falando ao longo do vídeo, a venda de um imóvel, a própria alocação do Riverone, a própria carência, que eu acredito que a maior parte das carências vão acabar em 2025, então em 2025 vai ter um aumento surpresa, né, um aumento não esperado na receita, que é justamente o fim das carências que tem hoje nas locações, então tudo isso pode trazer muito retorno para o fundo e mesmo assim ele está distribuindo hoje um dividendo muito alto e mesmo no valor patrimonial ainda está distribuindo um rendimento aceitável. Aqui no cenário macroeconômico, o comentário sobre o cenário macroeconômico, eu acho que vale a pena pular essa parte, a não ser a parte de afastamento do risco da recessão lá nos Estados Unidos, porque se isso acontecer, vai ser um fato marcante. Uma das primeiras vezes onde todo mundo esperava uma recessão e não existe uma recessão nos Estados Unidos, vai ser uma das primeiras vezes que isso vai acontecer. E justamente sobre ciclos de mercado, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, quiser saber como é que você faz dinheiro tanto na queda quanto na subida de todos os investimentos desse mundo, que foi o que deixou o Howard Marks multibilionário, se inscreve no canal que para você pegar esse vídeo vai ser um vídeo muito bom sobre ciclos de mercado, algo que mudou totalmente a vida do investidor. Eu vou pegar os últimos 5 anos analisando isso, todos esses livros aqui, estudando o ciclo de mercado, para poder fazer dinheiro com isso. Eu vou trazer para você mastigadinho, para você poder fazer muito dinheiro com isso. Então se inscreve no canal, não fica panguando. Além disso, ele aqui traz desenhadinho como é a alocação no Riverone, como é que tá. Muito interessante porque a maior parte das pessoas acha que todo o Riverone é do BRP11, o que não é realidade, porque a parte superior aqui é uma parte mais residencial, de Airbnb, de hotel, de residência, de estúdio, e a parte inferior é a parte comercial, onde o RBRP detém a participação.
Aqui sobre a nota do gestor, comento que é uma negociação de mais um andar a ser alocado, que pode ser muito interessante, porque vai aumentar a ocupação do prédio para 87% e vai ter mais receita por fundo. Além disso, mais 6 eventos realizados no auditório, o que traz uma receita extra, né? Uma receita extraordinária para o fundo. Inclusive, muitos hotéis, lajes comerciais, lajes corporativas, tem esse espaço para ser realizado eventos, justamente para trazer essa receita extra, esse espaço para reuniões, para eventos, pode trazer uma receita extra. Inclusive, eu estava no Palácio Tangará esses dias e lá, inclusive, eu acho que o Class Club do Flávio Augusto era realizado lá, e agora mudou para o Rosewood. Mas todo hotel grande e também lajes corporativas grandes, imóveis corporativos grandes, tem isso, tem esse espaço para trazer uma receita extra para o fundo e ter esse espaço para ter reuniões e eventos, o que pode ser muito bom. Inclusive, eu não encontrei essa receita extra dos eventos realizados no auditório. Acredito que estejam em outra DRE ou não colocaram, ou está misturado com tudo ali, mas teve uma receita extra para o fundo. Além disso, o restaurante do Grupo Trio, que é mais um fato interessante para o fundo, porque ele pode aumentar o valor do metro quadrado, uma vez que ele tem um espaço para os funcionários almoçarem, um espaço fácil, e também traz uma receita a mais para o fundo, então isso é mais interessante ainda também. Além disso, falando sobre o RBRL11, um fundo logístico da própria RBR, que também eu vou trazer um vídeo excepcional sobre a LZR com a RBRP11. Os dois fundos têm tanto lajes corporativas quanto os galpões logísticos, que trazem uma estratégia genial para 2025. E se você não quiser perder esse vídeo de um dos fundos mais queridinhos da Bolsa e um dos melhores fundos para 2025, se inscreve no canal, não fica panguando pela última vez. Se você não se inscreveu até agora, tá pedindo para perder dinheiro, tá pedindo para ficar afobado e perder dinheiro nesse mercado. Ele comenta sobre o RBRL11, onde ele pode tanto quanto investir, quanto investir mais facilmente no mercado de galpão logístico, só comprar ou vender as cotas do fundo. Claro que tendo mais de um terço do fundo ele não vai desovar todas as cotas de uma vez, mas ele consegue ter uma maior facilidade para mudar a posição do que se ele tivesse um imóvel físico, e ele tem essa estratégia. E aí o próprio RBRL11 está pagando quase 1% ao mês, que é muito bom para o setor logístico, e também que não tem taxa sobre taxa, que não seria desleal do RBRP11 no RBRL11. Então não tem taxa sobre taxa, porque geralmente quando você tem um FOF você tem uma taxa sobre taxa. O RBRL11 cobra uma taxa e o RBRP11 também cobra uma taxa. E aí aconteceria que você pagaria duas taxas, mas nesse caso não existe isso. Então mais um ponto positivo aí para gestora. Além disso, ele comenta sobre a estratégia de desenvolvimento dele do JC 589, um corporate boutique, que foi iniciada as obras em agosto de 2023 e o prazo para término é de 24 meses, ou seja, agosto de 25, mas por ser monousuário, eles acreditam que pode ser locado antes de terminar a obra, ou seja, mais um ponto positivo para 2025, mais um ponto positivo para esse fundo em 2025 é locar esse corporate boutique, que inclusive está aqui uma foto dele, e aí eles comentam que pode ter uma TIR de 15% ao ano, no período de 5 anos, e uma renda mensal de 10% ao ano, um cap rate de 10% ao ano, mais um fato muito interessante para o fundo em 2025 e para os próximos anos. E aí, mais uma vez, ele comenta que o preço para ser construído esse imóvel está sendo de R$17 mil por metro quadrado e só como uma referência, o The One, que está na mesma localização ali, foi vendido por R$33 mil um metro quadrado, ou seja, quase o dobro do valor investido. Pode ser que isso aconteça novamente, como aconteceu no edifício Amauri. Aqui ele comenta sobre a evolução das obras. Acredito eu que o prédio tenha 5 pavimentos e foi feito o último pavimento agora, e também a cobertura foi iniciada. E aí o RBRP11, eu não sei se isso comenta no fato relevante sobre essa obra, mas acredito eu que ele tenha 60% do ativo, e aí ele também aporta 60% do valor das obras do ativo. Aqui ele fala que já está em 50% as obras, e aqui ele comenta sobre os descontos que o fundo está hoje. Na época, em agosto, estava com 25% de desconto, e aí como ele tem o RBRL11, é um desconto sobre desconto, assim como funciona nos FOFs, e aí você estaria comprando o RBRL11 com 40% de desconto. Aqui na DRE, como eu falei, não vi muito bem a receita extraordinária dos eventos. A receita de venda de imóveis, acredito que tenha essa venda aqui, esse valor contínuo aí de 500 mil, seja alguma venda tanto do Právido ou do Mykonos, não vou pesquisar isso muito a fundo, mas ali em julho teve a venda a outra parcela do Amauri, e aí a receita do RBR continua estável. Só a receita de locação que caiu, não sei porquê também, mas um ponto de atenção é a DRE desse fundo, porque tanto o final das carências, que acredito eu que vai ser no início de 2025, então pode ser que aumente muito a receita do fundo, como também que metade do rendimento distribuído está vindo da reserva. Hoje o fundo tem 12 milhões de reais em reserva, só que metade do rendimento dele está sendo usado da reserva, e uma hora a reserva acaba, a não ser que você venda imóveis, a reserva acaba, então é interessante ficar de olho nisso. A DRE desse fundo é um ponto de atenção, se você souber analisar, é interessante você ter muita atenção em relação a isso.
Outra coisa aqui também é o tipo de contrato. Muita gente acreditava ou gostaria que o River One fosse vendido, uma vez que ele pegou esse fundo, se arrastou por 4 anos e agora está finalmente quase totalmente locado. Muita gente gostaria que ele vendesse, mas na minha opinião, na minha análise, quando ele começa a trazer vários contratos atípicos para o River One, que é o que ele tem feito, demonstra a tendência a não querer vender esse imóvel. Primeiro, o rendimento atípico, o contrato atípico, é para você querer travar um pouco o seu rendimento, ou seja, não tem muito espaço para melhoria nem para queda. O que acontece? Para o investidor que for comprar, o investidor só vai comprar o River One se ele acreditar que vale 100 e ele está sendo vendido por 95. E ele só faz isso, de tirar o preço de 95 para 100, quando você faz as mudanças nesse imóvel. E uma delas é a revisional dos contratos ou a mudança dos contratos. Mas se o contrato é atípico, fica mais difícil disso acontecer. Na minha opinião, é mais provável que o RBRP11 fique com o River One do que venda o River One. A não ser que a venda só a participação ou também venda só os andares nos quais está presente o contrato típico. Outra coisa é o cronograma de vencimentos do contrato. O vencimento dos contratos médios hoje no RBRP11 é de 6 anos, então tá bem tranquilo, não tem muito o que se preocupar. Já o vault do RBRL11 é de 3 anos, o que hoje para a indústria de logísticos é o prazo médio e é o prazo comum que tem, padrão, mas também é um ponto de atenção, porque vai ter muitas revisionais, teve muitas revisionais em 2024 no RBRL11, então é interessante você analisar isso, você ficar de olho nisso. Além disso, muitos revisionais em 2026 para o corporativo, ou seja, para o RBRP11, o que pode trazer mais ainda um aumento de receita para o fundo em 2026. Mais um gatilho que pode fazer o fundo estourar no valor da sua cota a mercado. Aqui ele comenta um pouco mais sobre a queda da vacância, e aí se você clicar, aqui é muito interessante, a RBR demonstra que se importa com o cotista, e aí se você clicar nesses ícones, você vai ali para o site da gestora, onde tem um pouco mais de informação do imóvel, valor de avaliação, metro quadrado, MOOC de fotos dos ativos, um Google Maps ali um pouco mais detalhado, que é muito interessante para o cotista que estiver interessado nisso. Aqui dá para ver a localização dos imóveis, então o Delta Plaza lá na Paulista, o CMG no começo da Faria Lima, o Rivian lá do outro lado do Rio Pinheiros e o Celebration lá na Vila Olímpia. E aqui eu acho interessante o benchmark que eles usam, que é o de IPCA mais IMAB5, muito interessante eles colocarem lá em cima esse benchmark, para não pegar essa gestão, essa taxa de performance que eles não fazem jus. Então eles colocam lá em cima, eu acho isso interessante também. Aqui ele mostra um pouco mais dos imóveis, mas eu acho que a gente já fez a análise completa desse fundo. Então se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Pela última vez, você está pedindo para perder dinheiro, se você não inscreveu até agora. E eu vou trazer uma baita análise sobre logístico e corporativo com o vídeo do LZR e do RBRP11, que eu vou trazer aqui no canal. Então se inscreve aí e não perde esse conteúdo.